a gestora do lar também precisa ser cuidada. Sim, a gestora do lar também precisa ser cuidada, mas como que a gente pode se cuidar? O que nós podemos fazer? Qual um autocuidado? E por que temos que nos cuidar? Senta no seu sofá porque nós vamos conversar, porque aqui é uma conversa entre eu e você. Gestoras do lar também precisa ser cuidada. E sempre a nossa conversa aqui, né, o nosso papo gostoso, é especialmente com vocês mulheres, né? Eu gosto de chamar vocês meninas. Eu acho muito mais é, interessante, porque nós somos meninas, né? Não importa quanto a idade que a gente tem, nós continuamos sendo meninas, nós continuamos sendo mulheres, nós somos mães, profissionais, empreendedoras, gestoras do lar, nós somos costureiras, nós somos diaristas, cozinheiras, arrumadeiras, passadeiras, médicas, enfermeiras, psicólogas, psiquiatras. Gente, é muita coisa para uma única pessoa. Mas eu gosto, sabia? Eu gosto. Eu gosto, me sinto bem, eu gosto do que eu faço e eu gosto disso. E vocês sabem que, além de cuidar da casa de vocês, eu cuido da minha casa. E tanto fisicamente, energeticamente, psiquicamente, porque eu também cuido da mente pensante da minha casa, da energia da minha casa. E também eu cuido das tarefas domésticas do lar. E sabe de uma coisa que eu acho, uma percepção que eu tenho, uma sensação que eu tenho, que com o tempo, mais e mais mulheres vão voltar a cuidar das suas casas. Sabe por quê? Porque a gente faz falta em casa. A gente faz falta de cuidar da família, dos filhos, da comida, da roupa. Lógico que tem mulheres aqui que não gostam, tem meninas que não gostam de ficar em casa, tá tudo bem. E tá tudo bem. São escolhas na vida. Mas tem mulheres que gostam de ficar em casa e que ficaram com dois corações naquele momento de ter que trabalhar para contribuir com renda e escolher cuidar da sua família. Hoje, eu estava escutando um podcast de um psicólogo. Ele era, eu não sei qual é a patente dele no exército, na aviação, na aeronáutica. Ele foi general, eu acho, enfim, não sei, da aeronáutica nos anos 80 e 90. E depois ele estudou psicologia, ele é mestre em PNL. E eu estava escutando a entrevista dele e ele disse o seguinte, que estatisticamente falando, a, as mulheres, né, as mulheres na Alemanha, no país alemão, elas retornam ao seu trabalho após serem mães depois de 2 anos. Então, elas são sustentadas pelo governo para amamentar, cuidar dos seus filhos até os 2 anos de idade. Aqui no Brasil, sabe quanto tempo isso acontece? 3 meses. E a gente sabe que a falta de contato, né, a falta de contato físico, a falta de carinho, de cuidado, de abraço, de aconchego, do olhar, do cheiro da mãe, vai causar problemas lá na frente, né? É só a gente olhar, é só a gente prestar atenção no que está acontecendo na nossa sociedade e a gente e sentar. Senta e começa a pensar se valeu a pena. Se você acha que não valeu a pena, que não está mais valendo a pena, dê um passo atrás. Dê um passo atrás. Eu dei um passo atrás. Há quase 14 anos atrás. Eu trabalhava que nem uma doida. Amava o que eu fazia. Obras, 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 reformas, reformas, reformas. Vivia nessa loucura. E quando eu engravidei, eu tive que estacionar. E eu lembro que a minha ginecologista, ela disse assim, você tem duas opções. Ou você fica deitadinha, paradinha na sua casa, ou eu interno você, porque você não pode subir e descer as escadas. Aí eu disse, não, eu vou ficar paradinha em casa. Gente, foi um momento. E se eu tivesse a sabedoria de hoje, eu acho que eu teria encarado com outros olhos, sabe? Mas foi um momento da minha vida que eu achei que eu ia surtar. Eu não estava preparada para isso. E a gente não se prepara para isso. Então, eu acho que nós vamos voltar, sabia? Que nós vamos voltar a ser aquela mãe, aquela mulher do lar. E é tão gostoso, né? Nós somos mulheres de fases, mulheres de ciclos. Eu vou conversar com vocês hoje, a gente vai entrar até mais profundamente no assunto de que às vezes a gente sente um cansaço físico muito grande. O cansaço psicológico, o cansaço mental, a gente dá conta, mas o cansaço físico, às vezes ele nos derruba. E às vezes a gente fica doente e não sabe por quê, que é o corpo pedindo. E nós esquecemos de ouvir nosso corpo. Não é que a gente até não é
o fato de esquecer de ouvir o nosso corpo. Pode ser que a gente ouviu ele, mas não podia parar. A gente tinha que sair para trabalhar, deixar os filhos na escola, fazer mercado, ir na costureira, enfim, uma série de coisas. Eu lembrei de costureira porque eu já estava organizando as roupas para levar na costureira. Mas eu já tô pensando, essa semana me veio de novo, que eu disse, meu Deus, eu preciso comprar uma máquina de costura, porque eu quero fazer os meus jogos americanos, eu quero aprender a costurar, eu quero fazer as barrinhas da minha calça, eu quero eu fazer isso. Gente, acho que eu tô ficando louca. Vocês não estão sentindo isso também? Ou é só eu que estão com vontade de voltar para casa, de cuidar da casa, dos filhos, das tarefas domésticas, mas com prazer? Porque eu posso voltar para casa, eu posso almoçar fora, 2, 3 dias por semana. Vocês sabem que eu e a cozinha, nós estamos começando a conversar, né? Vocês já viram minhas postagens por aí, que final de semana eu tô me aventurando na cozinha. Então, vamos entrar no assunto? Eu já tô pulando lá quase pro final da nossa conversa. Tudo isso que eu falei para vocês agora foi um resumo do que nós vamos falar agora, só que com uma outra conotação, com uma outra base, pegando uma linha de raciocínio e seguindo aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. É, Antes de tudo, né, para quem não me conhece, eu sou Lisiane Bassi, eu sou arquiteta, urbanista, formada há 20 anos, 21 anos já, fora de formada. Trabalho com arquitetura há 25 anos. Amo fazer o que eu faço. Amo fazer reprogramação energética, geobiologia, cabala da casa. Eu sou uma arquiteta antiga. Ah, sou mesmo. Sou bem feliz de ser uma arquiteta antiga. Sou muito, 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 muito feliz. Amo ser uma arquiteta antiga, quadrada, retrógrada. E vocês vão entender por que daqui a um tempo que tá fazendo falta esses ambientes. Gente, eu vou falar uma coisa com todo o meu coração, respeitando o máximo possível das pessoas que gostam da arquitetura contemporânea. Gostos, cores e amores não se discutem, mas eu não suporto a arquitetura contemporânea. É sério. Ela me leva para uma casa que não tem aconchego, que não tem carinho, que não tem abraço, que não parece que não é arquitetura humanizada e nos meus olhos não é. Esses dias eu estava vendo, por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. De onde que vem o nosso cansaço dentro de casa? Eu estava vendo apartamentos dos anos 50, 60, construídos na cidade de São Paulo, onde outras colegas profissionais estavam entrando e elas disseram assim, vocês não têm ideia da luminosidade que tem nesse apartamento. Parece que cada janela foi construído. Apartamento. O prédio tem aproximadamente, acho que de 20 a 30 andares, se eu não me engano, tá? Parece que esse projeto, ele foi desenhado para os apartamentos enquadrando o sol. Todo aberto, uma planta baixa que conversa entre si em todos os ambientes. Não é tudo integrado, mas ela tem. Gente, eu queria transformar minhas palavras em imagens para você, como se fosse assim, ó, plasmar uma tela mental para vocês. Mas eu fiquei boquiaberta de ver as construções que tem, os apartamentos que tem dos anos 50, 60 na cidade de São Paulo, com uma arquitetura tão maravilhosa. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês hoje? Porque o assunto de hoje, ele toca profundamente o meu coração. Porque existe uma pergunta quase que ninguém se faz. Quem cuida da mulher que cuida da casa? Quem cuida de você? Que lava, passa, cozinha e que ainda trabalha fora. Quem cuida de você? Ou quem cuida de você que fica em casa de manhã, de tarde, de noite, que tá sempre com um pano limpando, porque, gente, por exemplo, agora inverno, as casas mofam um monte. A gente vai se cansando todos os dias. E vou dizer mais uma coisa para vocês assim, ó. A mulher que sustenta o lar, as gestoras do lar, vocês sustentam o lar. Porque se vocês sumirem do mapa, quem vai dar conta das coisas que vocês fazem? Essa é a pergunta que a gente se faz. Existe uma carga invisível em cima de nós. A mulher lembra das consultas, das contas, do supermercado, da roupa, da comida, do aniversário, do remédio. Ela organiza muitas coisas ao mesmo tempo. E quase sempre faz tudo em silêncio. Faz tudo em silêncio. Eu sou uma pessoa que quando estou limpando a minha casa, e graças a Deus eu posso fazer isso, não importa o tempo que leve, não importa se eu não consiga fazer tudo, mas é o momento que eu descanso o meu psiquismo, minha cabeça, e canso o meu corpo físico. E é tão gostoso de ver a nossa casa limpa, e eu posso dizer assim, ó, eu que fiz.
eu que limpei, eu que cuidei. Sabe que muitas de nós, e até eu, gente, eu tô sendo muito sincero com vocês, a gente vem de uma sociedade que muitas mulheres têm vergonha de dizer que limpam a própria casa. Eu também tinha, eu confesso. Mas eu não gosto de dizer a palavra orgulho, sabe? Mas eu me sinto tão bem, tão feliz que eu sou perfeita, eu consigo cuidar da minha casa. E, e eu não faço isso, assim, eu não cuido da minha casa assim, ó. Tem dias que eu cuido em silêncio, tem dias que eu estudo, eu vou ouvindo ahn, lives, podcasts de assuntos correlacionados à energia dos ambientes, à geologia, à cabala, e eu vou estudando. Eu vou estudando. Então vejam, quando eu estou limpando a minha casa, eu estou colocando esta informação nos meus pensamentos, sentimentos e emoções enquanto eu limpo a minha casa. Isso influencia 100% no psiquismo do ambiente. Então a gente tem que saber como cuidar da nossa casa, né? Pra gente não se cansar, porque e quando você se cansa, o cansaço não aparece apenas no corpo físico, ele aparece na paciência. Muitas de vocês perdem a paciência, que quando vocês dizem assim, Liz, quando eu vi já foi. Eu já falei, eu já gritei, eu já perdi a paciência, eu já troquei os pés pelas mãos, eu já enfiei o pé na jaca. Eu sei, vocês me contam isso. Não é uma nem duas, não são várias de vocês que me contam isso. É na alegria. Quando a gente se cansa, ela aparece aonde? Na paciência. Eu vou repetir para vocês. Quando a gente se cansa, quando nós nos cansamos, o cansaço não aparece somente no corpo físico. Às vezes nós temos vontade de, principalmente antes de iniciar o nosso ciclo menstrual, de ficar deitada, descansando. Vocês prometem para mim que vocês vão fazer uma coisa diferente? No próximo ciclo menstrual, se observem. Se observem. Eu quero mostrar esse livro para vocês entenderem o que acontece no corpo físico, no corpo de vocês, tá? Enquanto vocês estão em casa, tá? Esse aqui é o livro. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Esse aqui é o livro, tá? Cada mulher tem 4 deusas dentro de si. Eu li esse livro aqui há muito tempo. O título do livro é Descubra as deusas dentro de você. Receba as sagradas energias e os dons do seu ciclo feminino para criar bem-estar e felicidade, da Miranda Gray, tá? Ó, esse aqui, deixa eu ver. Nesse livro aqui, vocês vão anotar como que vocês se sentem durante o ciclo menstrual de vocês. Aqui tem mulheres que estão falando comigo, mulheres de 30 anos, de 40, de 50, que ainda estão menstruando, né? Por que eu tô falando isso? Para vocês sentirem como o corpo de vocês, o nosso corpo feminino, ele trabalha de uma forma diferente. Então, vocês vão prestar atenção no ciclo de vocês, que vai ter um momento na pré-menstruação, onde a gente sente muito cansaço físico, tá? E às vezes nós achamos que tem algum problema, que nós estamos doentes, que estamos com alguma falta de hormônio, alguma coisa, e não é apenas o nosso ciclo. Então nós temos que aprender a respeitar isso. Só que como nós paramos de prestar atenção nisso, que a gente vem trabalhando 8, 9, 12 horas por dia, seja fora de casa e dentro de casa, comece a prestar atenção, porque às vezes o nosso corpo, por isso que a mulher ficava em casa, o nosso corpo pedia pra gente descansar. E as mulheres antigas, elas descansavam sim. Elas descansavam, elas faziam o sono após o meio-dia. As mulheres que faziam, que lidavam com a agricultura, elas descansavam sim. E nós também podemos, porque quando a gente se cansa, o nosso cansaço físico, ele começa a aparecer aonde? Na nossa falta de paciência, na falta de alegria, de disposição, da vontade de conversar, na energia da casa, porque a mulher costuma ser uma das grandes referências emocionais do lar. E aqui eu quero fazer um parênteses, que os 9 princípios da Casa Lolos engloba todas essas nossas conversas. Engloba a nossa conversa, porque nós que sentimos, que temos uma sensibilidade maior,
É nós que temos uma sensibilidade de escuta maior, de prestar atenção. A gente sente quando o nosso marido não está bem, né? O nosso cônjuge não está bem. Filhos, quando acontecer algum problema na escola, a gente sente isso a quilômetros de distância. E muitas vezes nós não queremos perder a paciência. Mas quando a gente viu, já foi. Você também é assim? Você também promete, você levanta hoje e você promete para você mesmo. Hoje eu não vou gritar. Hoje eu não vou perder a paciência. Hoje eu vou ter calma. Hoje eu vou conversar. E aí, 5 minutos depois, tudo que tu falou, tu já esqueceu. Então a gente tem que aprender a dar um passinho para trás, a respeitar o nosso corpo. Você, mulher, agora eu vou falar uma coisa muito de experiência própria, tá? Experiência minha. Eu, Lisiane, mulher, é, eu prestei muita atenção no meu corpo quando eu tomava anticoncepcional direto. Nossa, o que isso tem a ver com essa nossa live? Presta atenção. Eu tomava anticoncepcional direto e eu sentia que o meu corpo, ele estava fora, ele estava totalmente desequilibrado, sabe? Eu estava inchada, eu estava com retenção de líquido, eu não estava equilibrada. Era uma sensação diferente, muito estranha, parecia que eu estava fora de mim. E aí eu decidi que eu ia parar de tomar anticoncepcional e que eu ia usar métodos contraceptivos naturais, né? Uso de preservativos, enfim. E aí eu percebi que o meu corpo, ele mudou totalmente. A partir dali, eu comecei a prestar atenção no que acontecia comigo. Quando nós mulheres começamos a prestar atenção no que acontece com o nosso corpo, a gente consegue ter uma sensibilidade maior no que está acontecendo à nossa volta. Porque nós somos a principal peça dentro de casa. É nós que juntamos para fazer uma oração. É nós que chamamos. É nós que chamamos a atenção primeiro, que tiramos, que escutamos, que aconselhamos, que levamos ao médico, que levamos uma série de coisas. E nós que somos mãe Uber, nós que somos as psicólogas, as psiquiatras. Então nós temos que estar bem com nós mesmas. E por que isso entra? Essa questão desse livro que eu mostrei para vocês, essa questão de anticoncepcional, de sermos mulheres. Porque nós temos que estar em perfeito equilíbrio, a nossa mente precisa estar em equilíbrio, o nosso corpo físico, o nosso sentir. Nós temos que estar felizes, temos que estar bem, equilibradas para poder dar conta do recado. E eu não digo carregar a casa toda nas costas, todo santo dia, não porque eu não sou caramujo, mas dar conta do recado de uma forma leve, calma, com amor. Porque a gente só consegue colocar amor no que fizemos quando nós estamos bem com nós mesmas. E cuidar de si não é egoísmo. Vocês perceberam que o assunto que eu comecei lá do início tem tudo a ver com o que eu estou falando agora? Muitas mulheres, muitas de vocês, se às vezes se sentem culpadas por não descansar. Se sentem culpadas por descansar. Vocês, mulheres, vocês vão começar a voltar para casa. Com o tempo, vocês vão prestando atenção nisso. Vocês vão diminuir a jornada de trabalho. Vocês vão começar a trabalhar meio período. Ou vocês vão começar a priorizar os trabalhos em home office. Muitas de vocês comecem agora, dentro de suas possibilidades, de tirar 1 hora por dia para ler um livro, para sentar e fazer nadismo, fazer nada, para ouvir música. Gente, a gente não escuta mais música. Então vejam, a gente tem que tirar esse tempo para ler, importantíssimo. Temos que achar um tempinho. Primeiro, Liz, eu tenho 15 minutos, então aproveita os 15 minutos ao máximo, da melhor forma possível. E tem mulheres que descansam dentro do banheiro. Eu sei disso. Que elas entram no banheiro, fecham a porta e lá elas ficam sem fazer nada. Porque é o único lugar que ninguém entra e que ninguém incomoda. Principalmente mulheres com crianças pequenas. Mas se deem esse tempo, vão fazer uma caminhada. Quem mora na praia vai caminhar na beira-mar. Às vezes, eu caminho na beira-mar, não preciso contar pra ninguém.
Eu não gosto de areia. Não, não gosto de areia. Mas eu caminho de tênis. Ou às vezes até eu tiro, vou de croque, caminho com o pé no chão. Precisa fazer isso para descarregar as baterias. E essa semana eu ouvi de um cientista que eu achei super interessante que caminhar na beira-mar, as ondas trazem a energia boa e levam a energia ruim. Nos recarregam, equilibram o nosso yin e nosso yang. Olha que interessante isso, né? É, uma coisa aqui pra vocês que eu quero falar é assim, ó. Descansar não é abandonar a família. Cuidar de si, em primeiro lugar, não é egoísmo. Em segundo lugar, que mulheres se sentem culpadas por descansar. E tem umas que se sentem culpadas por não descansar. Estou repetindo aqui para nós pegar o raciocínio. Descansar não é abandonar a família. Entenda muito bem isso. É cuidar de você. Você é um pilar da sua casa, você é uma estrutura. E a estrutura tem que estar sempre muito forte. É recuperar forças para continuar cuidando da sua casa e da sua família. Quem vive no limite durante muito tempo acaba oferecendo apenas aquilo que sobra. Ninguém vive de sobras. E a família merece o melhor de nós, você não acha isso? Sabe que, estudando Hélio Couto, ele sempre diz uma coisa. É, sabe que só o amor transforma. Só o amor transforma uma casa, uma pessoa, só o amor. Se eu não cuidar das casas de vocês com amor, não funciona. Não haverá resultado. E cuidar de si, minha querida, não é egoísmo, tá? Não é egoísmo. A casa, ela também cuida de você, mulher. Eu sempre digo uma frase que resume a essência da Casa Ouros. Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você. Porque eu acredito profundamente que uma casa harmonizada ela acolhe, protege, ajuda no descanso, favorece no sono, reduz tensões, convida ao encontro. A casa também pode cuidar de quem cuida dela. E eu venho notando aqui em casa que a gente está num processo bem diferente aqui em casa. Bem diferente. Eu venho notando diferenças assim, ó, na semana que eu já fiz teste de não ativar a cabala da casa, influencia. Diferença em fazer o evangelho no lar influencia muito. De fazer orações na hora do meio-dia. ah, de conversar, de sentar juntos. Então vai aparecendo possibilidades de colocar muito melhor os 9 princípios da casa na prática, porque, gente, a minha casa é igual de vocês. As dificuldades aqui de uma casa normal, de uma família, de uma gestora de lar, de uma mulher, de uma empreendedora, de uma esposa, de uma mãe, é igual a de vocês. Só que eu tenho ferramentas que eu aplico nas casas de vocês e que eu aplico na minha casa. Então, quando eu cuido das casas de vocês, é para que a casa de vocês, ela consiga te dar estrutura para você parar, para você descansar, para você refletir, para você ler um bom livro. Eu sempre digo uma coisa assim, Elise, mas os livros são tão caros. Infelizmente, né, tudo que é cultura, tudo que nos enobrece, ainda tem um custo um tanto elevado. Mas eu vou dar 2 alternativas para você. Ou melhor, 3 alternativas. A primeira, existem sebos online que vendem livros com valor bem acessível. Existem sebos na tua cidade, é só você pesquisar, que tem valores de livros acessíveis e livros bons. Tem um sebo que eu gosto muito que é... Me fugiu, depois eu pesquiso. Terceira dica, biblioteca municipal. Eu sou da época que quando eu saía da escola, eu passava na biblioteca municipal e pegava um livro. Gente, eu sinto falta disso, sabe? Aqui em Balneário tem a biblioteca e por graça a Deus fica bem pertinho da minha casa. Então, vira e mexe, às vezes eu vou lá também. Eu vou lá também. Aí às vezes eu pego um livro, o livro é bom, vou comprar. Aí eu compro.
Já tenho vários livros de sebo aqui ai, o sebo online, não me lembro o nome dele. Depois eu até posso passar para vocês. Ah, mas assim, ó, vários livros eu comprei de sebos, livros antigos, gente, livros de geobiologia antigos eu só acho em sebo, né? Dos meus trabalhos, enfim, muitos eu acho em sebo. Então, divirtam-se, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. E por que leitura? Porque a leitura, ela faz a gente viajar, faz a gente ir para outro lugar, para outro planeta. Aí nós saímos do cansaço mental da casa. Como que a gente descansa a nossa cabeça fazendo isso? Arrumando as gavetas, mas aí nós vamos voltar para casa, entenderam? Então, quando a gente escuta música, faz uma leitura, a gente sai do cansaço mental de ter que estar sempre apaziguando alguma coisa dentro de casa, arrumando a casa. Percebem o quanto isso nos ajuda? Pequenos gestos de autocuidado fazem muita diferença. E eu quero deixar algumas ideias bem simples para vocês. Sentar por 10 minutos e tomar um café. Você consegue fazer isso? Ah, eu faço. Eu faço de manhã, tomo meu café bem vagarosamente. Eu faço. Não abro mão disso. Enquanto eu tomo café, ainda dou colo para minha filha felina, porque ela pede colo toda manhã. Aí eu aproveito e faço minha lição de inglês e assim a gente vai indo. Abrir a janela pela manhã e olhar para o sol. Eu achei tão interessante que teve uma pessoa que compartilhou comigo. Essa pessoa fez a seguinte pergunta: quantos de vocês levantam, agradecem por estarem vivos e se colocam na frente do sol nascendo? Da janela da sua casa, de onde o sol nasce. Você faz isso? Você já fez isso? Eu achei isso tão legal, sabe? Eu achei essa informação que ele passou que essa pessoa passou tão interessante, porque modifica. Então você que está cansada da sua rotina em casa, a partir do momento que você fizer algo diferente, você quebra a monotonia e você quebra o cansaço da rotina. Você vai se sentir bem. E mesmo porque o sol da manhã, ele te dá uma energia, um suprimento. Gente, tu não vai ficar lá meia hora, né? Tu vai ficar lá 5, 10 minutos, tá? Cuidar de plantas. Isso, por experiência própria, é um santo remédio. Um santo remédio. Vocês não têm noção de como é bom. Gente, eu tô como se fosse o equivalente ao 10º andar. Eu tenho horta no 10º andar, eu tenho pé de laranja, eu tenho pé de bergamota, eu tenho babosa, eu tenho alecrim, eu tinha salsa, mas morreu, eu tenho cebolinha verde plantada, eu tenho mais uma outra que se chama manjerona. Eu adoro isso. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu vim morar, que eu saí da casa dos meus pais, eu tenho plantas comigo. Sempre tive. Sempre tive. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes tem que começar tudo de novo. Mas vejam, as plantas, elas exigem um tempo. Se você tem que cuidar com amor, com carinho, tem que doar o seu tempo. E quando você doa o seu tempo com amor, isso volta para você. Não é perda de tempo cuidar das plantas. Que parece assim, ó, que a gente vive num mundo que a mulher não pode colocar a mão na terra. Vocês percebem isso? Vocês percebem que não tem mais essa questão de ser simples? Eu não tô falando de questão de dinheiro, eu tô falando que, gente, todo mundo é ser humano. Existem outros seres? Sim, existem outros seres. Mas nós estamos falando aqui de mulheres, seres humanas, que nós somos iguais. Todo mundo usa banheiro, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa tomar água. Nós temos dias bons, dias não bons. E tá tudo bem enfiar a mão na terra. E ficar com a unha sem fazer. Temos que ser normais. Viver na normalidade. Viver o seu normal. Ai, gente, essa palavra normal me dá um negócio. Eu até tô me dando sono. Mas a gente tem que ser você mesma. Você mesma. Se deu tempo de fazer tua unha essa semana, tu faz. Se não deu, não faz. Só que nós ficamos sempre pensando, meu Deus, o que a fulana vai dizer que eu apareci com a unha por fazer? Que eu não tenho cílios postiços, que eu não faço, sei lá, que eu não aplico botox.
que eu não tenho uma barriga de tanquinho, o que vão dizer de mim? E vou dizer uma coisa pra você. Eu sei que vocês todas aqui são muito inteligentes, são mulheres muito que batalham, sabe? E a gente às vezes se impressiona com a vida da outra. Não faça isso. Se você gosta de crochê na sua casa, use e abuse do crochê. Se você gosta de bordado, use e abuse do bordado. A casa é sua. Ai, mas o que vão dizer? Esqueça isso. Viva com as suas escolhas, com os teus momentos, viva feliz dentro da sua casa. Sabe que às vezes também isso é um pouco que nos deixa cansada de seguir modismos? Porque eu não sigo modismos, né? A Casa Olos não segue e agora nós vamos começar a entrar na primavera, então vem as cores mais claras. A gente não segue esse negócio de modismos, nem de revista, nem de internet, nem de lugar nenhum. Porque quando se tem Feng Shui, se segue a consultoria do Feng Shui para projeto de interiores e ponto final na história. Então, muitos dos materiais nos cansam. Lembra que eu falei lá no início para vocês que a arquitetura contemporânea ela está nos cansando mais. Então presta atenção se o teu cansaço físico ele está vindo do seu dia a dia ou ele está vindo dessa arquitetura contemporânea que ela é vazia. Isso é o meu ponto de vista. O seu ponto de vista que você tem, fica com ele, eu fico com o meu. Para mim, a arquitetura contemporânea ela está destruindo as casas. Eu estou sendo bem honesta. Bem honesta. Então veja, às vezes cuidar das plantas, fazer uma oração, ler algumas páginas de um livro, respirar profundamente antes de responder, mas isso exige uma autopresença. São gestos pequenos, mas que ajudam a reorganizar a energia interior, vai. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, funciona, faz um bem danado. Nós mulheres, nós precisamos, porque a gente precisa de um equilíbrio tão grande, sabe? Nós precisamos de um equilíbrio maior psíquico, mental, sentimental. E como nós somos mulheres de fases, né, de mulheres de ciclos, isso transpassa. E eu venho percebendo muitas vezes que eu me sinto cansada. Então, muitas vezes, quando eu estou limpando a minha casa, eu noto, nossa, mas hoje eu estou andando a -2 por hora. Aí eu já sei, tá, estou na minha fase X. Aí eu me respeito. Eu vou com calma, eu vou seguindo o meu ritmo, mesmo lenta, mesmo que eu não dê conta, mesmo que eu não dê conta. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo. A partir do momento que nós prestamos atenção no nosso corpo, a gente começa a aprender a parar e descansar. Não importa o que digam, o que pensam, o que sentem, o que vão achar, o que não vão achar, não importa. E talvez hoje você tenha percebido que também precisa de cuidado. E tudo bem. Cuidar de si não diminui o amor pela sua família de forma alguma, tá? Bem pelo contrário. Fortalece o seu amor. Porque como que nós vamos ser uma estrutura se estamos com problemas? Se não estamos bem, se não estamos felizes, se não estamos dando o nosso maior, fazendo as coisas que fizemos em casa com amor. Não vai dar certo. Se nós não fizermos tudo que a gente faz com amor, com respeito, com dedicação, não vai dar certo. Então eu quero hoje saber de você. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa apenas para cuidar de si? Escreva aqui para mim nos comentários. Quando que foi isso? E eu quero terminar a nossa conversa de hoje deixando uma reflexão. Uma casa feliz, ela não depende de uma mulher perfeita. Depende de uma mulher que também se permite descansar. Que também se permita ser cuidada. Que entende que para continuar oferecendo amor, precisa primeiro preservar a própria energia. Porque quando a mulher floresce, a casa, ela floresce junto. Meninas, eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem com sono, cansadas, descansem. Se vocês estiverem irritadas, não falem. Se vocês estiverem com raiva, silencie. Se você estiver feliz, sorria. Se você estiver pensativa com novos objetivos, coloque-os em prática.
Analise as possibilidades. Coloque no papel, escreva. Se você sentir que você está muito cansado e você já fez tudo o que podia fazer, foi médico, você respeitou seu corpo, talvez, veja se isso faz sentido para você, reprogramar a sua energia. Lise, você faz isso? Sim. Todas as casas que eu cuido, né? Que eu cuido da energia das casas, eu também cuido da energia das pessoas, os moradores desta casa. Então, sim, é possível reprogramar o teu campo energético. E eu digo para vocês o seguinte, isso faz muita diferença. Te dá um gás. Te organiza teus pensamentos, sentimentos, emoções. Você começa a priorizar situações. Às vezes você vai fazer uma limpa nas gavetas depois que faz uma reprogramação. Então, se fizer sentido isso para você, é só me chamar, que eu estou aqui para cuidar de você e da sua casa. Ficamos por aqui então? Vocês já sabem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Curtem o vídeo, cliquem aqui no nosso joinha aqui embaixo, curtem o vídeo. É isso. Então, eu cuido da sua casa para que ela cuide de você